sentado na mesma mesa. Os fariseus, entendendo que Pedro não ia muito com a cara de Mateus, começou a cutucar o sentimento agressivo de Pedro, porque Pedro era um homem sanguíneo, Pedro era um homem temperamental. É por isso que você lê a história, quando acontece aquelas interrogações, de repente os fariseus dizem: não é este o homem que é tão justo e está sentado na mesa dos pescadores? Eles estavam colocando Mateus como o maior bandido da época, que era exatamente um judeuzinho de meia tigela, que se via tanto aos romanos quanto também aos judeus. E como Pedro era nascido dentro da Judeia, odiou a atitude de um patriota da mesma terra. Então naquele momento Jesus percebe que Mateus está completamente atingido por palavras de fariseus, está sendo menosprezado. Então Jesus chama agora em particular os fariseus mais sábios para lhe fazer uma pergunta. Aí Jesus, na sua sabedoria, lhe pergunta: senhoras e senhores, neste momento preste minha atenção. Eu quero fazer uma pergunta a vós todos. Quando no hospital se faz alguém a entrar, quem é que deve procurar os médicos? Os sãs ou os doentes? Eles levantaram a mão como se a pergunta fosse fácil de tirar, como numa escola, no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto, e disseram: os doentes precisam de médico. Acertamos? Jesus disse bem, porque os sãs não precisam de médico. Da mesma forma, este Mateus, que vocês provocaram um mal-estar no almoço da sua casa, ele está doente, ele precisa de médico, ele não está são. Jesus tira da mente de Pedro aquela coisa ruim, aquele mal-estar, aquele sistema ao contrário. E quando Mateus se torna apóstolo do Senhor, ele faz questão, quando ele se torna evangelista, ele se faz questão de escrever essa história de não julgueis, para não ser julgado, porque ele sentiu na pele o dia em que uma cúpula de Satanás ficou em cima como gaviões tentando massacrar a sua vida. Agora vejam, os senhores, o primeiro direito que a igreja não recebeu e não vai receber até o arrebatamento se chama direito de julgar a aparência. Quando você discorre o livro do profeta Samuel, você percebe que Deus envia Samuel à casa de Jessé o belemita para separar um dos filhos de Jessé como rei da casa de Israel. Diz a Bíblia que ele pega o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, e quando ele vai se aproximando, Jessé faz uma pergunta e diz: tua vinda é de paz, profeta? E ele diz: eis que minha vinda é de paz, Jessé, visto que Saul estava de olho na vida de Samuel passo a passo, porque o Senhor já tinha lhes rejeitado da sua casa. Saul jogou fora a maior oportunidade que um ser humano pode obter da parte do Senhor. Aí diz a Bíblia que o homem segundo o coração de Deus, que já era Davi, foi agora buscado pelo Senhor. Deus disse: achei Davi no meio dos rebanhos, no pasto, cuidando de ovelha, segundo o meu coração. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel logo lhe diz: o Senhor vai separar um dos teus filhos para ser rei da casa de Israel. A maior felicidade de um pai é ter seu filho com o nome na escala magistral, aonde a sua história será registrada. Jessé foi um homem de sorte. Ele tinha 3 filhos que fizeram parte do exército de Israel. Entre eles estavam Abinadab, entre eles estava Eliabe, entre eles estavam Samar. Esses 3 filhos de Jessé, até chegar à idade de guerra, aos 20 anos, foram filhos que provaram diante de Saul que eram homens de guerra, eram homens de batalha, eram homens de conquista. Sim, mas Jessé tinha 7 filhos, e um dos tais era pastor de ovelha. Diz-nos a palavra do Senhor que Samuel entra direto na casa de Jessé, e Jessé pega o seu
seu primeiro filho, e passa Eliabe, Deus diz que não quer, e passa Abinadab, o Senhor diz que o rejeita, e passa Sambai, o Senhor diz também que não lhe aprova, até que passa todos os filhos de Jessé. E o Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus mancebos? E Jessé lhe responde: eu tenho um que é pastor de ovelha, é a sobra da minha casa. Agora eu vou lhe explicar algo que talvez você não conheça. Sabe por que Davi era considerado o menor da sua casa? Por três coisas. Primeiro, Davi era considerado o mais novo entre os seus irmãos, mas isso não interferia na chamada de Deus. A segunda, Davi nasceu loiro ruivo, ou seja, com um cabelo vermelho e o seu rosto salpicado de sarda. Isto para Israel era sinal de maldição. Em terceiro, a altura física de Davi era desproporcional à altura física dos seus irmãos. Ora, agora tem um grande mistério. Deus disse para Samuel, no intervalo em que ele queria derramar azeite na cabeça dos irmãos de Davi, me chama a atenção, é quando Deus repreende Samuel, lhe dizendo: Samuel, eu não olho como o homem olha, vocês olham a aparência, mas eu, Senhor, olho para dentro do coração do homem. Eu, o Senhor, olho para dentro do coração do homem. Naquele momento Deus manda buscar o último filho de Jessé. Aí lá vem um pastor de ovelha. Sabe por que alguns jovens dentro de Israel não aparecem pastoreando ovelhas? Sim, mas alguns homens pobres, e normalmente as mulheres eram pastoras de ovelha. Era o cargo menor aonde um moço ou uma moça exercia na casa de Israel. Ninguém no meio de uma família desejava ser pastor de ovelha, porque ele tinha que ter um cuidado extremo. Ele precisava acordar cedo e voltar para casa à tardezinha. Tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. E em alguns instantes deveria ele matar leão, matar urso, e em alguns momentos ter que pegar o lobo, arrancar sua pele e mostrar para a ovelha que aonde tem bom pastor, urso, leão e lobo não pode se aproximar. Agora veja os senhores e as senhoras, a Bíblia nos diz que quando Samuel foi ungir Saul como rei de Israel, a Bíblia diz que Saul bateu na porta e Samuel manda Saul sentar na mesa, e Samuel está sentado. Isto era fora da direção de Deus. Olá, meus irmãos e amigos, você já me conhece, eu sou o pastor Adeudo Costa, seu amigo, seu parceiro, o ministro do Evangelho que tem impactado o mundo anunciando a palavra do Senhor. Com muita alegria eu quero apresentar a vocês algo tremendo para o mercado, ok? É a inovação da filmagem, na melhor qualidade que você pode imaginar. Você já assistiu alguns DVDs meus, né? Plano da Salvação, Deixando o Cativeiro, O Mal que Me Fizeram, Foi o Bem que Me Trouxeram. E você ficou impactado, né? Você disse: puxa, que filmagem linda, que coisa limpa, boa qualidade. Você sabe que a alma do vivente é a vida que expõe fora, o brilho do rosto, a alegria e o prazer. Da mesma forma, para que hoje você me veja na sua casa pregando a palavra de Deus, alguém me filmou. Esta filmagem tem uma preparação toda por trás disso aí. Tem profissionais, gente de alto gabarito, ok? Uma empresa séria que hoje está trabalhando comigo, me ajudando na produção de DVDs, CDs, produções de filmagens internacionais. Não é só filmagem nacional, filmagem internacional, filmagem em HD, ok? Digital. Essa empresa, ela presta serviço para grandes e pequenos e médios empresários. Ela trabalha com filmagens religiosas, filmagens evangélicas, já deu para entender, ok? Filma grandes congressos, megas cruzadas, conferências, palestras bíblicas, ok? Focando na melhor posição aquilo que o palestrante deseja. E você vai ter uma filmagem de alta qualidade. Esta empresa, ela filma casamentos, ok? Ela sai do país, vai para países na Europa, na América, Japão,
para fazer filmagens especiais de eventos de igrejas, congressos, cruzadas, conferências e palestras. Essa empresa, eu quero apresentar ela hoje para vocês. Para mim, particularmente, é a melhor, é a top, ok? Porque eu conheço quem trabalha nela, quem trabalha com ela e quem faz a coisa certa. O nome dessa empresa é Arte Luz Produções. Vou repetir, grave isso aí, ok? Arte Luz Produções. Ela vai estar no meu catálogo, aliás, está no meu catálogo, na revista e no meu site, que é o meu portal, o maior portal evangélico. Como conhecer, ok? Você veja aí os telefones, tá aí o telefone, tá aí o e-mail de contato e leve ela. Você pastor, você pregador, você conferencista, você coordenador de um grande evento gospel no Brasil, contrate essa empresa. Essa eu garanto. Vai fazer a melhor filmagem para você. Vai pegar lances e relances, flashes, nas melhores posições que você pode imaginar. E olha, coisa boa, hein? Você sabe que eu sou uma pessoa muito sistemática em cima disso aí, tá? Então eu gosto da coisa muito séria. E eu não procuro pessoas não sérias que não trabalhem. Procuro pessoas sérias que trabalhem. Arte Luz Produções. Essa é a empresa que vai divulgar o seu trabalho, o seu evento. Essa é a empresa que vai filmar você e vai revelar você para o mundo. Deus abençoe.